Bom dia, Deus seja louvado. Vocês que estão comigo estudando o livro de Salmos, estamos estudando esse livro, todos os dias um salmo. Então, eu quero pedir a vocês que não deixem de ler o salmo do dia. Quando você for ouvi-lo, não fique só com aquilo que eu falei. Apesar que não é nada de mim mesma. Tudo que eu falo é bíblico, é dentro da Bíblia. Eu faço um resumo pequeno, porque o áudio já fica grande. E eu sei que talvez tem pessoas que nem ouvem, não têm paciência de ouvir. Então, eu procuro resumir o máximo. Mas eu pego os pontos mais assim, que Deus coloca no meu coração, para mim, como eu estudo, entendeu? Então, você também deve fazer o mesmo. Pode ouvir a minha explanação, porque eu oro, eu peço direção para o Espírito Santo, que eu não fale nada de mim mesma. Eu pesquiso em várias Bíblias, livros de estudo, Bíblias de estudo, e faço um resumo para vocês, para mim também, porque eu aprendo muito. Então, vocês também façam da palavra do dia, os salmos que eu envio, ore, leia-o, seja ministrado, seja visitado pelo poder dessa palavra, porque quando você é visitado, é o Senhor Jesus que te visita, é o Espírito Santo, é o Deus Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, o Espírito Santo, nosso amigo e companheiro. Então, estude, leia-o e divida com outros. Entre no canal, dê um joinha. Esse canal, o intuito dele é dividir com vocês a palavra de Deus. É o único propósito desse canal, é dividir com vocês, ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Fique com esse Salmo 86 hoje, onde nós temos Davi aqui reconhecendo a misericórdia, a bondade, toda a singularidade de Deus. E Davi pede direção ao Senhor. Ele pede força sobrenatural. E pede um sinal para que ele se tranquilize em meio a tantas perseguições, em meio a todos os seus inimigos. Quem de nós não temos inimigo? Eu pergunto a vocês. Nós temos o inimigo das nossas almas, que luta diariamente conosco, mas nós temos um amigo fiel, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é o nosso Pai, o nosso Abba Pai. E aqui nós vemos Davi cheio de problemas, e ele apresenta a Deus, ele busca em Deus amor, que Deus o guarde, que Deus o livre dos seus perseguidores. Ele faz muitas petições a Deus. E nós vemos que os inimigos de Davi são violentos, e as pessoas rejeitadas por Deus procuram matá-lo. Ele fala nesse salmo. E ele pede para que Deus o ouça. Ele fala: ouve-me, protege-me, tem misericórdia de mim. Ele fala: dá-me felicidade, ensina-me, dá-me o sinal de que tu estás comigo. Porque Davi pede proteção, porque ele serve a Deus e ele confia em Deus. Ele pede para que Deus o ouça, porque ele precisa de Deus, ele precisa que Deus ouça a sua oração para ajudá-lo. Nós também somos iguais a Davi. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos que Deus nos ouça, nós precisamos da proteção diária de Deus, que já está conosco, porque tem promessa de Deus para você e para mim, de que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, nas suas dificuldades, nas suas perseguições, as afrontas que você recebe. Leve tudo diante de Deus. E peça que Deus tenha misericórdia também de você, como Davi, que ele clama a Deus constantemente pela misericórdia de Deus. E ele pede a Deus que ele quer ser feliz, porque ele sabe que a vida dele, amados, como a sua e a minha, depende de Deus. Ele pede para que Deus o ensine, porque ele deseja, na verdade, viver a verdade de Deus, assim como nós, assim como eu estudo e repasso para você. Você ouve, leia os salmos ou a palavra que está sendo ministrada, ensine a outros, passe para frente. E Davi pede um sinal a Deus. Ele fala assim: por que ele, ele quer esse sinal? Porque ele tem o favor de Deus. E porque aqueles que o odeiam, os seus perseguidores, serão envergonhados. Ele crê nisso. Assim como nós também temos que crer que aqueles que se levantam contra nós por inveja, por ciúmes, simplesmente por inveja, porque quer aquilo que você tem, eles não têm
mas também não quer que você tenha. Sempre é assim do invejoso. Vamos pedir a Deus que todos sejam envergonhados. E aí nós vamos ver aqui o testemunho de Davi nesse salmo. Esse salmo, amados, ele tem 17 versículos, curtinho. Aí nós vemos o testemunho de Davi. O que é que ele diz sobre Deus? Ele fala que Deus é bom, que Deus é compassível, que Deus responde a sua oração, que Deus merece ser adorado por todas as nações, merece ser adorado por Ele mesmo, por você e por mim, que Deus é único, que é Ele quem opera milagres. E ele diz assim, no verso 13, que Deus o ama profundamente e que Deus é misericordioso e gracioso. Ele fala tudo isso a respeito da pessoa de Deus, testemunhando de Deus. Deus é cheio de misericórdia, amados, com aqueles que o invocam, com aqueles que invocam o seu nome, é o que Davi está falando. E quando o problema aparecer, Deus vai estar à nossa, à sua, à minha disposição, como esteve à disposição de Davi. Então, ele diz que Deus merece ser adorado por todas as nações. E ele fala nesse salmo que todas as nações se prostrarão diante de Deus e o adorarão. Porque o autor da glória a Deus, sabe? O autor desse salmo, que é Davi, ele dá glórias a Deus para sempre, ele fala, que Deus deve ser adorado por ele. Ele diz que Deus é o único, que não há Deus como o Senhor. Os milagres, como os milagres que Deus opera, somente o Senhor é Deus, ele fala. E ele fala que Deus o salva da morte, que Deus é tardio para se irar e cheio de misericórdia e verdade. Tudo isso neste salmo maravilhoso, irmãos. E eu quero finalizar falando para vocês no versículo 13. Davi fala assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Esse salmo é glorioso demais, irmãos. É lindíssimo, lindíssimo. Então, você vai orar, vai falar para Deus ensinar a você, como eu peço que Deus ensine a mim, o caminho dele, para que nós possamos andar na verdade de Deus, de acordo com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus, como Davi pediu aqui, um coração fiel, para que nós possamos temer. Temer é honrar, é amar, irmãos, não é medo, não. Temor a Deus, é temer a Deus, é nós o amarmos de todo o nosso coração, é honrarmos o nome dEle em tudo quanto nós fizermos, com o nosso viver. Ainda que nós somos tão falhos, amados, ainda que nós somos tão pecadores, sabe? Mas Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Ele fala assim no verso 7, no dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Amado, creia que se você muitas vezes já se sentiu ou pode se sentir como se ninguém estivesse te ouvindo, até mesmo Deus. Eu quero animá-los a dizer para vocês, Deus ouve cada uma das nossas orações. E Ele é fiel em responder às nossas petições. Aqui nesse Salmo, Davi, ele expressa isso. Ele dá testemunho de que Deus ouve, Deus nos ouve. E ele fala assim que Deus responde à oração. Quando você tiver algum problema ou estiver passando por algum problema, diga tudo para Deus. Coloque-se na presença de Deus, porque Deus está, amados, a sua, a minha, a nossa disposição. Amém? Deus abençoe seu dia.